Você pode abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Hoje continuamos a exposição dessa carta. A partir do capítulo 3, nós iremos ler aí a partir do versículo 1 a 13. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. E Efésios 3, versículo 1 a 13, iremos ler daqui a pouquinho. Você já teve essa experiência de alguém chegar para você e falar assim: ó, eu tenho um segredo para te contar, mas é só depois, não posso falar agora. Como você fica? Conta logo. Fala: ó, já estou agoniado, o que é? Ou uma outra experiência assim: ó, eu acabei de contar isso para você, mas é um segredo, você não pode contar para ninguém. Como que você fica? Pai, será que eu vou contar? Posso só contar só para o meu amigo? O amigo do meu amigo? Essas duas ilustrações que eu compartilhei com vocês, elas têm um mesmo mecanismo por trás delas. Elas acabam nos prendendo de alguma forma. Nos prendendo porque nós queremos saber aquilo que a pessoa quer contar e ela não contou. E depois presos porque ela contou e eu não posso contar. É o mesmo mecanismo por trás disso. E hoje até tem muitos vídeos na internet, ganchos de vídeos que é assim: ó, vou te revelar 3 coisas que você não sabe. O segredo sobre tal coisa que você ainda não conhece. Aí isso é um gancho que prende a atenção para as pessoas acompanharem aquele conteúdo. E as pessoas gostam de segredo. A gente gosta, né? Um certo nível de mistério. O que será que é? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre um segredo. Sobre um mistério. Um mistério revelado que deve ser proclamado. O mistério revelado que deve ser proclamado. Então você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 3, a partir do versículo de número 1, que diz assim: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado a gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado: tanto gentios como judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o início. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Até aqui, queridos. Oremos mais uma vez.
Santo Deus, obrigado por esse momento de refletirmos na Tua palavra, ouvirmos o Senhor falar conosco, através das Escrituras. Que o Teu Espírito Santo, que inspirou, é o mesmo que nos traz entendimento, que ilumina nossas mentes, que fala não só aos nossos ouvidos, mas ao nosso coração. Que o Senhor fale ao coração de cada irmão e irmã aqui, assim como falou ao meu e quer falar ainda mais durante esse tempo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Então, aqui no início do capítulo 3 que nós lemos, Paulo começa dizendo o seguinte: quando eu penso em tudo isso, ou algumas Bíblias traduziram, por essa razão. Paulo conecta o que ele vai dizer agora, o que ele vai fazer, com tudo aquilo que ele já disse antes. Sempre quando você ler na Bíblia o por essa razão, por isso, portanto, é um conectivo de conclusão daquilo que foi dito antes. Não está desassociado com aquilo que já foi dito nas Escrituras. Então Paulo fala, quando eu penso em tudo isso, o que é tudo isso que Paulo pensa? Ou o que é essa razão? Por essa razão. No capítulo 2 nós vimos que Paulo apresentou algo extraordinário, que o irmão Bruno compartilhou com a igreja a semana passada, que em Cristo Deus derrubou a parede de separação, a inimizade que havia entre judeus e gentios, e em Cristo ele criou um só povo, reconciliado com Deus e reconciliado entre si. Olha o resumo do que é o que Paulo está pensando ao começar aqui o capítulo 3. Versículo 2, o capítulo 2, verso 14. Eu coloquei como um versículo-chave aqui desse capítulo 2. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo e derrubou o muro de inimizade que nos separava. Então Paulo está falando sobre essa obra de Cristo, esse plano que Deus pensou antes de tudo, que Deus não só pensou, mas estruturou, e Deus fez cumprir em Cristo, que é o plano da salvação, que une gente de todo povo e nação. Aquilo que antes parecia ser um privilégio só para os judeus, fazia parte de um plano eterno de Deus e secreto. E aí Paulo está pensando em tudo isso, que ele já compartilhou com aqueles irmãos. A obra de Deus em salvar pecadores através de Jesus, por meio da graça, que não vem de nós, pela fé nele. Mas ao observar esse pensamento, Paulo escrevendo e ao mesmo tempo pensando, sentindo tudo aquilo que ele está falando e escrevendo, ele para, porque se você percebe, quando eu penso em tudo isso, ele para e começa a falar, explicar algumas coisas. Olha o versículo 1, ele fala isso, quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro. Mas olha o versículo 14, repete a mesma coisa, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Olhando esse texto de modo integral, o que aconteceu ali na mente de Paulo? Ele pensou em tudo aquilo que ele já tinha falado, dos privilégios da graça, da união em Cristo, e ele vai orar, e ele cai de joelhos, que é o versículo 14, mas nesse intervalo ele abre um parêntese, ele está pensando, ele quer orar, mas no meio, eu tenho que falar alguma coisa, ele abre esse parêntese que é uma aplicação, uma explicação pastoral. Paulo faz muito isso, ele está tratando de um assunto, de repente ele abre um parêntese e explica melhor uma outra coisa. Então esse parêntese é pastoral e também teológico. E Paulo apresenta algo muito importante. Dentro desse plano de Deus eterno,
qual era o papel dele como apóstolo e qual é o papel da igreja. É isso que ele apresenta nesse parêntese. E o centro desse parêntese de Paulo tem a ver com a palavra mistério, que na nossa Bíblia aqui foi traduzida por segredo na nossa versão. E essa palavrinha mistério, ela é importante aqui em Paulo. Ela aparece 6 vezes na carta aos Efésios e 27 ou 28 vezes no Novo Testamento, dependendo da variante textual. Ou seja, Paulo usa essa palavra de modo intencional e ele quer transmitir algo para aqueles irmãos, que tem muito a ver com o contexto daqueles irmãos. Então ele usa mistério no capítulo 1, versículo 9, para falar de mistério da vontade de Deus em Cristo. Ele usa mistério no capítulo 3, versículo 3, o mistério revelado a Paulo, que nós vamos ver mais adiante. Ele usa mistério no capítulo 3, verso 4, o mistério de Cristo, que ele explica. Capítulo 3, verso 9, o mistério oculto desde os séculos. Perceba que no nosso texto tem 3 referências sobre mistério, sobre segredo. E depois, mais adiante, capítulo 5, verso 32, o grande mistério entre Cristo e a igreja. E por fim, capítulo 6, verso 19, o mistério do Evangelho. Então é uma palavra importante. Mistério é uma palavra importante. Segredo aqui é uma palavra importante. E no contexto religioso daquela época, existia muitos cultos de mistério. Muitas religiões de mistérios, onde práticas de adoração pagã eram misturadas com filosofia grega e ocultismo oriental. Então, Éfeso, lembra que Éfeso era uma região de concentração de uma deusa, onde ficava o templo de uma deusa, a deusa Diana. Era a cidade guardiã do templo da deusa Diana. E Éfeso e aquelas cidades ali ao redor, como as principais cidades do Império Romano, elas tinham essas muitas religiões, esses muitos cultos místicos, esotéricos, com práticas de ocultismo. E quais eram as características desses cultos de mistério, dessas religiões de mistérios? Primeiro, eram religiões fechadas. Então não é qualquer um, né? Algo fechado. Segundo, tinha rituais secretos. A gente faz algumas coisas aqui que não pode falar, é secreto. Também tinha mistérios no sentido de conhecimento, informações que só aqueles iluminados, iniciados nas religiões de mistério tinham acesso. E essas pessoas que participavam desses cultos, dessas religiões, elas deviam ser iniciadas. E ao serem iniciadas nesses mistérios, elas se tornavam um tipo de pessoa mais elevada, uma categoria diferente. Então, poxa, aqui, ó, tá vendo? Você agora participou do nosso culto fechado, você fez os nossos rituais, você ouviu coisas aqui que a gente não fala para todo mundo. Então agora você é um iluminado, alguém superior. Os irmãos podem lembrar que lá em Atos capítulo 19, quando Paulo está pregando em Éfeso, acontece algo muito interessante. O versículo 19 diz que Paulo, os lenços de Paulo até curavam, as pessoas levavam os lenços dele e eram curadas. Conta que alguns filhos de um sacerdote, o sumo sacerdote chamado Cefa, eles vendo Paulo, que Paulo tinha poder, expulsava demônios, até os lenços de Paulo curavam, eles viram os demônios lá e foram expulsar um homem endemoniado. E eles falaram assim: eu te expulso em nome do Deus que Paulo prega. E aí o demônio pegou e deu neles, tirou a roupa deles, bateu neles, e eles saíram correndo. E nesse contexto, diz o texto bíblico que muitos creram ali da cidade de Éfeso, desse contexto místico, pagão, para você perceber que aqueles filhos dos sacerdotes
queriam exorcizar as pessoas, mas através de um mecanismo, de uma autoridade que eles não tinham. E o verso 19 diz assim: também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Um denário era o preço de um dia de trabalho. Se a gente fosse colocar hoje a R$90 aí a diária que o pessoal paga para carpir amendoim, né? Pegar as coisas, é mais ou menos isso daí. 4.500.000 de livros de magia. Então, o contexto em que a igreja de Éfeso e as demais igrejas que provavelmente receberam essa carta, que foi uma carta circular, era de muito ocultismo, de muito mistério, de muito aquela coisa da magia, do segredo. E aqui Paulo vai falar, dentro desse contexto, para a igreja, ele usa essa palavra mistério, mas não da forma que ela era usada. Ele explica que o mistério é um plano de Deus, que estava oculto antes, durante séculos, mas que agora foi revelado em Cristo. E qual é esse plano, esse segredo, esse mistério que Deus manteve oculto? A igreja. A igreja desde sempre fez parte do plano eterno de Deus. Mas só que isso não estava claro no Antigo Testamento e para o povo de Israel. A grande ideia desse sermão é: Deus está formando em Cristo um único povo, redimido e unido, que revela a sua sabedoria ao universo. Então Deus está formando um povo, um único povo, redimido e unido em Cristo, que revela a sabedoria de Deus ao universo. E esse povo é a igreja. Paulo desenvolve 3 verdades ou 3 grandes movimentos dessa revelação do mistério de Deus. No capítulo 3, verso 1 a 6, ele fala que o mistério foi revelado por Deus. Então o mistério foi revelado por Deus. A partir do versículo de número 3, ele diz assim, ó: quando lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Então Paulo se apresenta como um apóstolo, como um prisioneiro de Cristo, alguém que lembra tudo aquilo que Deus já fez em Cristo por aqueles irmãos, e fala: esse segredo, ele foi revelado, ele não foi inventado, ele não foi criado pela mente humana. O evangelho que Paulo prega, ele não é fruto de uma engenhosidade humana. Espera aí, vamos criar uma teoria aqui, colocar alguns personagens, conectar isso e isso, que vai dar muito certo, que vai mudar a história da humanidade. Não. O evangelho, o segredo que estava oculto, só pode ser conhecido por revelação do próprio Deus. O plano de Deus foi revelado a Paulo, e antes estava oculto por muitas gerações. No versículo 6, ele exatamente fala o que é esse segredo que estava oculto, esse mistério. Olha comigo o verso 6, ele diz assim: este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Então, esse mistério que Paulo fala que foi revelado aos apóstolos, eu não li esse texto anterior, mas que ele já tinha começado a falar para os irmãos ali em Éfeso. Esse é um mistério que, por definição, une gente diferente, que para a mente do judeu da época, para a mente dos povos romanos, gregos da época, e até hoje para a mente de qualquer povo
é muito fora da curva. Porque o que eles pensavam? Nós somos especiais. Nós somos o único povo de Deus. Aí os gregos, com a sua filosofia, nós somos os melhores. Nós somos os mais sábios. Aí os romanos, com todo o seu poder e força de exército, não, nós somos os dominadores poderosos. E hoje é assim. Tal povo acha que é melhor que outro povo, o sul acha que é melhor que o norte é assim. Essa mentalidade de que eu sou melhor que o outro. Paulo diz não. Esse segredo revelado é que tanto judeu como gentil, ou seja, judeu, aquele povo da aliança que Deus trabalhou ao longo do Antigo Testamento, e gentil, todos os outros povos, todos aqueles que não eram judeus, eles são co-herdeiros, participantes, como Paulo fala assim, igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Essa palavra co-herdeiro, que é a palavra que está mais próxima do original, ela era muito usada em documentos oficiais, documentos legais de adoção daquela época. Então, quando um documento de um filho que foi adotado, essa palavrinha era incluída lá naquela certidão de adoção, co-herdeiro, que significava ele tem os mesmos direitos de receber aquilo que um filho não adotado, um filho biológico tem. Paulo fala, o mesmo direito que os judeus têm de receber a herança de Deus, os gentios também têm. Depois ele diz, são membros do mesmo corpo. Eles não são um membro alheio ao corpo. Eles não são um membro esquisito, como se fosse um terceiro braço. Não, eles são membros do mesmo corpo. E eles também vão receber a mesma, desfrutam da mesma promessa. Continuando aquilo que Paulo já disse, não existe mais distinção, não existe mais essa separação. E aí Paulo passa a falar isso, explicar isso. Mas uma pergunta surge na nossa mente, peraí, como Paulo fala que isso é oculto antes? Ninguém sabia disso? Se você lê o Antigo Testamento, você vai encontrar algumas pistas, dicas, que esse sempre foi o propósito de Deus. No Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, lá em Gênesis, vai dizer a Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 2:18 vai repetir isso também, por meio do seu descendente. Então, desde o primeiro livro da Bíblia já tinha uma pista. Opa, Deus vai formar um povo. Vai ser por meio de Abraão. Mas por meio desse povo e do descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por exemplo, os Salmos também falam sobre isso. Você pode abrir aí comigo, deixa marcado a sua Bíblia em Efésios. E abra comigo lá no Salmo 2. Acho que Salmo é importante a gente ler. Salmo 2, verso 8, que diz assim: basta pedir, e eu lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. E aí no Salmo 86, versículo 9, também tem um texto importante, que é uma pista desse plano eterno de Deus. 86, 9. Todas as nações que criaste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. E por último, Salmo 22, 27. Volta aí o Salmo 22, 27. Podia ter colocado ele antes, né? 22, 27 diz assim: toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Então já tinha pista ali, que o plano de Deus não era só o povo de Israel.
Em Isaías, nos profetas, fica muito claro, Isaías capítulo 49, verso 6, eu vou ler aqui para os irmãos. Sim, ele diz: para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja minha salvação até os confins da terra. Então Isaías vai trabalhar a ideia de que o povo de Israel deveria ser luz e levar a mensagem de bênção de Deus, mas o povo falhou. E aí o profeta inspirado vai falar sobre um descendente, sobre alguém que é fiel e que faz isso. Não só restaura Israel, mas também todas as famílias da terra. E nós sabemos que esse descendente fiel é Jesus Cristo. Então havia pistas no Antigo Testamento, mas esse mistério ainda era uma realidade antecipada por sombras, não dava para entender muito bem. Agora, aqui no Novo Testamento, em Jesus, é revelado plenamente, judeus e gentios. Ponto 2, o mistério proclamado pela graça. Então, o primeiro ponto é o mistério revelado por Deus, que foi progressivamente revelado na história. Em Jesus, foi como se todos os holofotes mais potentes do universo lançassem luz sobre a história da redenção. E olha aqui o que Deus queria mostrar para vocês, vocês não entendiam. E o segundo ponto, o mistério proclamado pela graça. Versos 7 e 9 do nosso texto, olha o que Paulo vai dizer: pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Então Paulo diz: eu fui chamado por isso, pela graça. Percebe que Paulo, ele não faz menção aos seus méritos. E os irmãos lembram que Paulo não é qualquer um. Paulo é alguém que foi instruído no judaísmo de primeiro nível. Ele era um judeu de primeira patente. Só que ele fala: eu fui chamado pela graça. Não tem mérito algum em fazer o que eu faço em mim mesmo. Foi Deus que pela sua graça me chamou. E ele fala no versículo 8: eu que sou o menor, ainda que eu seja o menos digno, o menor de todos. Esse reconhecimento de Paulo diante da grandeza do plano de Deus e do seu lugar nesse plano, que é pela graça, é tão importante para nós em um tempo em que muitas pessoas querem se autopromoverem. Não, porque eu sou fulano de tal, fiz isso, aquilo outro, olha aqui o meu currículo. Paulo sabe o seu lugar. Ele não se esqueceu que antes de ser um pregador da graça, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor do caminho. Ele era alguém que aos olhos dos outros seria improvável. Esse daí não. Como? Esse daí que perseguia o povo do caminho, o povo de Jesus, agora de repente é chamado para ser o ministro do evangelho aos gentios. Deus faz essas coisas, irmãos. Deus faz coisas que nós não entendemos. E diante do que Deus faz, da salvação, da graça sobre nós, a resposta correta é a humildade. Paulo, o nome dele já significava pequeno. E aqui no texto original tinha tipo: eu, Paulo, pequeno. O pequeno, menor que todos. Eu fui chamado para esse ministério tão maravilhoso, tão sublime, de anunciar
as insondáveis riquezas de Cristo, os tesouros infindáveis que Deus disponibilizou em Cristo para os seus. É impossível medir isso, queridos. Lembra que nós já vimos isso? Em Cristo nós temos todos os tesouros. Se nós cristãos entendermos isso, nada mais vai nos abalar a ponto de nos jogar no chão. Porque em Cristo nós temos os tesouros infindáveis. E Paulo, eu sou ministro disso. Eu fui encarregado de explicar isso para as pessoas. Explicar que a maior riqueza da vida delas não são as suas propriedades, não é a sua saúde, não é de que família ela veio, não é a formação que ela tem, mas é Cristo. Se ela tem Cristo, ela tem os tesouros infindáveis que Deus disponibilizou. O Evangelho é essa fonte, irmãos, de riqueza inesgotável. Nunca nós vamos nos chegar a um ponto de dizer, eu me fartei do Evangelho. Porque quanto mais você conhece o Evangelho, quanto mais você conhece a graça de Deus revelada através de Jesus Cristo, na proclamação do Evangelho, mais você ama, mais você deseja, mais você quer conhecer esse Deus. E Paulo fala dessa missão no versículo 9, ele fala que ele iria pregar, explicar esse segredo a todos. Nós sabemos que Paulo foi o maior apóstolo. Ele foi aquele que levou o Evangelho aos lugares mais distantes do mundo antigo. E ele tinha uma única mensagem. Ele não ficava floreando, ele não ficava inventando. Ele pregava Cristo. Aos Coríntios ele diz: quando eu fui até vocês, eu não fui com palavras de sabedoria humana, com pompa, querendo impressionar vocês. Eu preguei Cristo, e Cristo crucificado, somente. Último ponto, o mistério revelado por Deus, o mistério que é pela graça, proclamado pela graça. Então Deus chama e usa servos humildes para proclamar. E por último, o mistério demonstrado através da igreja. Verso 10 a 13, que diz assim: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O verso central dessa passagem é esse verso 10. Ele revela o propósito. Por que que Deus criou toda essa cena no palco da história e escolheu um povo que criou um povo que não existia, de um único homem? Se você olhar no mapa lá, Israel é um paizinho pequeno, mas que ao longo da história Deus está trabalhando através e em favor desse povo, que não é composto só de judeus, mas também de gentios, para que por meio desse novo povo, unido em Jesus, judeus e gentios, que é a igreja, Deus demonstrasse para o cosmos, para o universo, para os seres espirituais, nas regiões celestiais, as autoridades e os governadores do mundo celestial, e aqui na terra, a sua multiforme sabedoria. Através da igreja, Deus demonstra a sua multiforme sabedoria. Deus surpreende. Como assim? Irmãos, é natural do ser humano, aquilo que eu falei no começo, achar que eu sou melhor. Eu sou mais. A minha família é melhor. O meu país, o meu povo é o melhor. A minha empresa é a melhor. A minha religião é a melhor. Isso não é tão natural a gente achar que eu sou melhor e, portanto, eu excluo os outros. Quando Deus fala isso, não, eu vou juntar todo mundo no mesmo pacote. Em Cristo Jesus, o universo se surpreende. Como assim?
Aqueles que eram opositores, inimigos, agora são amigos em Cristo. Esse é o horizonte da redenção de Deus. Ele mostra através da igreja isso. A igreja é muito especial, irmãos. A igreja é esse instrumento de Deus que revela esse segredo oculto da unidade, um povo redimido. Já falei isso. A palavra que Paulo usa aqui para multiforma, ou muitas formas de sabedoria, é a palavra que tem a ver com algo muito variado, multifacetado, cheio de cores. E eu quero usar uma ilustração que eu ouvi de um pregador e achei boa. Pensa no diamante. Eu nunca vi um diamante, só em foto, televisão e vídeo. Mas é uma das pedras mais preciosas. Por quê? Você olha o diamante, ele tem várias faces, vários cortes, vários ângulos, e sobre a luz ou observando ele ali, ele tem cores diferentes. Por isso que é uma pedra tão preciosa. De várias formas, ele demonstra a beleza, a habilidade do artífice ali de talhar aquela pedra. E assim é a igreja. Porque a igreja tem que ser diferente, porque a igreja precisa ser composta de pessoas diferentes. Adultos, crianças, velhos, pessoas que são de povos diferentes, de línguas diferentes, gostos diferentes, porque isso mostra a sabedoria, a beleza de Deus. É o espetáculo da beleza de Deus. Eu tenho uma citação de John Stott que ele diz assim: essa comunicação do segredo de Deus começa assim, é um círculo divino. Primeiro Deus se comunica a Paulo e os apóstolos, depois Paulo e os apóstolos comunicam esse segredo aos outros, judeus e gentios, e esse novo povo em Cristo, a igreja, comunica essa sabedoria divina, ela aqui na terra comunica para os céus. Como Deus é sábio em fazer isso. Unir pessoas que nenhuma outra coisa uniria essas pessoas. Mas Cristo faz isso. Se você é crente aqui no Brasil e se encontrar um dia com um crente lá no Japão, você vai ter algo muito mais forte em comum com ele e que faz toda a diferença do que um japonês lá da terra dele, da cidade dele, que é Cristo. Essa é a beleza da igreja. O irmão Bruno compartilhou uma frase no sermão dele, que o que nos une não são as nossas afinidades, não é a minha preferência, a sua preferência, o que nos une é Cristo. Se não for Cristo, essa cola santa, esse super bonder divino que nos une, nada vai nos unir, nada vai nos unir. Inimigos são transformados em irmãos. Uma outra citação, e eu caminho para o final, meu tempo já foi, de John Stott, ele diz: a igreja é central para o evangelho. O evangelho que alguns proclamam é individualista. Deus me salvou, morreu por mim, que glória, bênção demais. E aí saímos cantando sobre o céu. Isso é verdade, Deus morreu por você. Mas essa verdade é só uma parte do evangelho. O evangelho integral, ele fala sobre as riquezas das boas novas ilimitadas de Cristo, que ele morreu não apenas para salvar pecadores como você, como eu, mas também para criar uma nova humanidade. O evangelho é uma boa notícia de uma nova sociedade, bem como de uma nova vida, mas de uma nova sociedade em Cristo Jesus. Eu quero caminhar para o final. Paulo, nos últimos versículos, vai falar que por causa disso nós temos ousadia de nos apresentarmos diante de Deus, por causa do que Jesus fez. E no verso 13, ele encoraja os irmãos: irmãos, não fiquem desanimados porque eu estou preso. Não fique. É em favor de vocês. É por causa do que eu faço e continuo fazendo, que é pregar somente Cristo.
Ele como ponto central, fundamental, pedra angular da salvação para qualquer um, judeu e gentil. Eu quero concluir trazendo algumas aplicações. O que a gente faz com tudo isso? E eu me segurei para não colocar esses comentários dentro do sermão, porque eu queria passar todo o conteúdo e depois fechar. Primeira aplicação: não caia nas armadilhas modernas de religiões e cultos de mistério. Hoje nós temos muito isso. Movimentos, eventos que trabalham com a mesma engenharia das religiões e cultos de mistérios do tempo de Jesus. Como que é isso? Uma organização ou um movimento para-eclesiástico. Ele é a parte da igreja. Pode ser um seminário, pode ser uma missão, pode ser encontros, pode ser movimentos que eles dizem ser a solução para a igreja. Isso nada mais é do que culto de mistério. Algo fora da igreja que pode resolver o problema da igreja. Então, se você for para esse lugar, se você participar desse evento, se você seguir esse protocolo, aí você vai ser alguém muito espiritual, muito mais preparado. E eles criam essas religiões de mistério moderno, esses cultos de mistério, esses movimentos de mistério moderno, eles criam grandes expectativas nessas coisas. A participação desses eventos. Seguir os protocolos. E aí então você vai ser um iniciado, um iluminado. Qual que é a consequência disso, irmãos? Parece sutil, parece inofensiva. Muitos pastores não percebem isso, muitos cristãos não percebem, eles acham que é algo bom. A igreja passa a ser vista como inferior e incapaz de cumprir a sua missão. Igrejas que vivem assim, crentes que vivem assim, líderes que vivem assim, sempre buscando o mistério, o ir lá em algum lugar e fazer tal coisa. Aí sim, nossa, agora nós somos estamos aqui em cima. Não. A igreja não é um acidente na história. A igreja é parte fundamental, central no plano de Deus. E é ela que mostra essa sabedoria e graça de Deus. Tudo a parte da igreja pode contribuir ou atrapalhar, mas a igreja é esse ponto central. Meus irmãos, não sejam enganados por isso. Eu nem vou citar nomes, mas vocês são inteligentes. Cristo é o único e suficiente para a nossa salvação, para a nossa santificação, para o nosso crescimento. E qual é o ambiente, qual é o lugar, qual é a comunidade que Deus age para promover isso? A igreja. A igreja. Nós somos essa demonstração visível da sabedoria de Deus. Valorize a igreja. Isso é uma aplicação. Valorize. Viva como igreja. Hoje tem um monte de crente que prefere outros eventos e acham um máximo. Não, mas a igreja está fraca, a igreja está morna, aqui o pessoal não sabe de nada. Mas lá o pessoal sabe. Se eu for naquele encontro XYZ, eu vou ser o crentão. E vamos falar a verdade, a maioria vai em 1, vai em 2, vai em 3, vai em 4, nunca vira crente. Porque é Cristo. É a ação do Espírito Santo que faz isso. Valorize a igreja, querido. Saiba que é a igreja de Jesus essa demonstração visível da sabedoria humana. Segundo ponto, a graça verdadeira leva ao serviço e atitude de humildade. Unindo a esse engodo, essa mentira que é antiga dos cultos de mistério, os participantes desses movimentos antigos e religiões de mistério que misturavam um monte de coisa, eles não tinham a mesma atitude que o apóstolo Paulo. A graça que nos alcança nos leva a uma atitude humilde, de serviço. Quanto mais você conhece Cristo, quanto mais você aprende da Bíblia, mais humilde
você deve ficar. Existe uma frase: a teologia esfria o crente, a pessoa estuda a Bíblia, fica orgulhosa. Então essa pessoa não está estudando a Bíblia direito, porque quando você estuda a Bíblia, você abaixa a sua bolinha, você diminui, né? Como tem o pessoal diminui. Assim como Paulo diz: eu sou pequeno, eu sou o menor dos menores, eu não mereço, mas pela graça Deus me deu esse mistério. Gente, é tão esquisito ver esse pessoal que se acha. Eu me acho porque eu fui em tal lugar, agora eu fiz isso, eu estudei não sei quantos anos, eu fui naquele lugar, subi naquele lugar, sabe? E aí agora eu sou o poderosão, e eu faço todas as regrinhas, os nomezinhos, os códigozinhos. Não, e agora eu sou o cara. Esse é um colateral dessas religiões modernas de mistério. Mas sabe qual que é o efeito da graça de Deus na vida de um crente salvo por Jesus? Ele não se acha. Ele não se acha. Ele é humilde. Ele sabe que tudo é graça. Assim como Paulo. Então, o Evangelho não cria uma classe de crentes mais elevados. Não tem. Por isso que eu falo, o pastor não é mais espiritual que você, querido. Eu não sou mais especial que você, porque eu fiz alguma coisa ou estou aqui pregando. Não. Nós todos, diante de Cristo, somos iguais. O grandão é Ele. Todos nós somos servos dEle, que devemos ter a mesma atitude de Paulo: humildade. Cuidado, fuja disso. Não se engane, parece bonito, parece até que está tendo efeito, mas não está tendo efeito contrário. Gente inflada de ego, gente inflada de uma espiritualidade eventual, de uma espiritualidade de momentos, e não da verdadeira espiritualidade que vem de Jesus. A sabedoria divina não cria divisão de classes espirituais, ela une, ela faz verdadeiros discípulos humildes e dedicados a Deus. Por último, uma última aplicação. Eu sei que hoje eu extrapolei o tempo, hein? A última aplicação: proclame abertamente o que Deus revelou. Vocês perceberam que eu fiz as aplicações ao contrário dos pontos, né? Para ficar mais fácil de conectar. Proclame abertamente o que Deus revelou. Não apenas proclame o que Deus revelou e não o que os homens inventaram. Nós não precisamos inventar nada, não precisamos criar nada, temos que proclamar aquilo que Deus revelou. Se eu e você pregarmos a Cristo, o Evangelho da graça, isso é suficiente. Não precisa inovar, a igreja não precisa inventar, a igreja precisa pregar Cristo. Cristo que morreu pelos pecadores, Cristo que ressuscitou e um dia voltará. Confie e proclame isso. O maior segredo que alguém pode te contar, você não precisa esconder, você precisa compartilhar. E não é algo cheio de misticismo, é apenas Cristo morreu por pecadores de todos os povos, línguas e nações, e nós devemos ser servos fiéis dele. Amém? Oremos. Eterno Deus, obrigado. Obrigado porque hoje nós aprendemos e ouvimos um pouco mais da tua palavra, que nos traz esclarecimento, que nos traz respostas para vivermos para o Senhor. O Senhor é o centro, como cantamos, o centro de tudo é Jesus Cristo e a obra que Ele fez, unindo judeus e gentios através da igreja. Povo diferente, gente diferente, mas que tem o Senhor como Salvador. E é essa mensagem que queremos anunciar ao mundo, essa mensagem que queremos humildemente proclamar a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.